A senhora Jones olhou pela janela do quarto, viu o que estava acontecendo, jogou apressadamente alguns pertences em uma sacola de lona e saiu da fazenda por outro caminho. Moisés saltou de seu poleiro e voou atrás dela, grasnando alto. Enquanto isso, os animais perseguiram Jones e seus homens pela estrada e fecharam a porteira atrás dele. E assim, antes que percebessem o que estava acontecendo, a rebelião foi levada a cabo com sucesso. Jones foi expulso e a fazenda do solar era deles. Nos primeiros minutos, os animais mal conseguiram acreditar na sorte que tiveram. Seu primeiro ato foi galopar juntos pelos limites da fazenda para ter certeza de que nenhum humano estava se escondendo por ali. Em seguida, correram de volta para as instalações da fazenda para eliminar os últimos vestígios do odiado reinado de Jones. A sala dos arreios, no final dos estábulos, foi aberta. Freios, argolas de nariz, correntes para cães, as cruéis facas que o Sr. Jones usava para castrar porcos e cordeiros foram todos atirados dentro do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos, os degradantes bornais foram lançados à fogueira de lixo que ardia no pátio. O mesmo foi feito com os chicotes. Todos os animais saltaram de alegria ao ver os chicotes em chamas. Bola de Neve também jogou no fogo as fitas com que as crinas e as caudas dos cavalos costumavam ser decoradas em dias de feiras. Lembre-se que são símbolos da dominação do homem, né? Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são a marca de um humano. Todos os animais devem ficar nus. Ao ouvir isso, Cravo foi buscar o pequeno chapéu de palha que usava no verão para evitar que as moscas entrassem em suas orelhas e o atirou no fogo. Cravo é sempre o primeiro, né, empolgado a obedecer ali. Repare o sistema de negação que os porcos, né, que os animais têm em relação ao humano. Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Não se, não se pensa, tá, mas isso do regime antigo, né? O que é bom e o que é mal, né? Uma fita é um símbolo de uma dominação e, sei lá, somente vaidade, né? Mas o chapéu de palha que vai ajudar a não entrar orelha, ajudar a entrar mosca na orelha do cavalo. Por que tem que ser queimado? Simplesmente porque representa o homem, né? Então, aqui nós temos esse espírito revolucionário, né? Por que que eu tenho que lutar contra determinada cultura? Porque este é um opressor. E logo do opressor não vem nada de bom. Não estou nem falando que talvez o cara não seja o opressor. Vamos imaginar que ele é o opressor, né? Se é do opressor, não vem nada de bom. Nós já comentamos aqui desse momento na história da União Soviética que se cogitou esquecer Dostoiévski e Tolstói, porque eles, afinal de contas, não eram escritores revolucionários, né? Tudo que não é revolucionário, tudo que não é comunista, deve ser atirado no fogo, né? Em pouco tempo, os animais destruíram tudo o que lembrava o Sr. Jones. Napoleão os levou de volta ao galpão e serviu a todos uma porção dupla de milho, com 2 biscoitos para cada cachorro. Então cantaram Bichos da Inglaterra do início ao fim 7 vezes. Depois disso, acomodaram-se e dormiram como nunca haviam dormido antes. Acordaram, porém, de madrugada como de costume, e de repente, lembrando-se do glorioso acontecimento, todos correram juntos para o pasto. Ali, um pouco mais adiante, havia uma colina com vista para a maior parte da fazenda. Os animais dispararam até o topo e olharam em volta sob a luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo o que podiam ver era deles. Extasiados por esse pensamento, saltitaram alegremente.
Lançaram-se ao ar em grandes saltos de contentamento. Rolaram no orvalho, colheram bocados da doce relva do verão, arrancaram torrões de terra e sentiram seu rico perfume. Em seguida, fizeram um passeio de inspeção por toda a fazenda e examinaram com muda admiração a terra arada, a lavoura de feno, o pomar, o lago, o bosque. Era como se nunca tivessem visto nada disso antes. E mesmo agora mal conseguiam acreditar. Tudo aquilo era deles. Depois, voltaram para as instalações da fazenda e pararam em silêncio diante da porta da casa grande. Também era deles, mas estavam com medo de entrar. Após um momento, porém, Bola de Neve e Napoleão empurraram a porta com seus ombros e os animais entraram em fila, caminhando com o máximo cuidado, temendo desarrumar alguma coisa. Andavam na ponta dos pés, de cômodo em cômodo, falando baixinho e olhando com uma espécie de espanto para o luxo inacreditável. As camas com seus colchões de penas, os espelhos, o sofá estofado com crina de cavalo, o tapete de Bruxelas, a litografia da Rainha Vitória acima da lareira da sala. Desciam as escadas quando perceberam que Molly estava desaparecida. Voltando, descobriram que ela havia ficado para trás no melhor quarto. Pegaram um pedaço de fita azul da penteadeira da Sra. Jones e o segurava contra o ombro, admirando-se no espelho de uma maneira muito tola. Os outros a repreenderam duramente e logo saíram. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. Afinal de contas, é o corpo de um porco, né? E o barril de cerveja da copa foi quebrado com um coice de cravo. Fora isso, nada na casa foi tocado. Ali, uma resolução unânime foi aprovada para que a casa da fazenda fosse preservada como museu. Todos concordaram que nenhum animal jamais deveria viver ali. Os animais tomaram o café da manhã e em seguida Bola de Neve e Napoleão tornaram a reuni-los. Camaradas, disse Bola de Neve, são 6:30 e temos um longo dia pela frente. Hoje começaremos a colheita do feno, mas antes há outro assunto que deve ser tratado. Os porcos revelaram que ao longo dos 3 meses anteriores haviam aprendido a ler e escrever usando um velho livro de ortografia dos filhos do Sr. Jones que havia sido jogado no lixo. Napoleão mandou buscar potes com tintas pretas e branca e abriu caminho até a porteira que dava para a estrada principal. Então, Bola de Neve, que era o melhor na escrita, tomou o pincel entre as patas, apagou da placa acima da fazenda o nome Fazenda do Solar e em seu lugar escreveu Fazenda dos Bichos. A propósito, o título em inglês não é A Revolução dos Bichos, né? The Animal Revolution, alguma coisa assim. O título original é Animal Farm, ok? Animal Farm, que é exatamente o nome dessa fazenda, né? Então, para a pessoa que está lendo no original, escreveu Animal Farm, né? O título do livro. Esse seria o nome da fazenda de agora em diante. Depois disso, voltaram para as instalações da fazenda. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e colocá-la contra a parede do fundo do grande celeiro. Explicaram que, segundo os estudos que realizaram nos últimos 3 meses, os porcos conseguiram resumir os princípios do animalismo a 7 mandamentos. Neste momento, eles seriam inscritos na parede. Formariam uma lei inalterável que todos os animais da fazenda dos bichos teriam de seguir para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil para um porco se equilibrar em uma escada, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar com Papudo, alguns degraus abaixo dele, segurando o pote de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a quase 30 metros de distância. Eis o que determinavam.
Os 7 mandamentos. Número 1. Tudo o que andar sobre 2 pernas é um inimigo. Número 2. Tudo que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Número 3. Nenhum bicho usará roupas. Número 4. Nenhum bicho dormirá em uma cama. Número 5. Nenhum bicho beberá álcool. Número 6. Nenhum bicho matará outro bicho. Número 7. Todos os bichos são iguais. Repare sempre esse tom absoluto, né? E absolutista. Todo, tudo, né? Eu lembro quando eu estudava na Federal aqui na reitoria, tinha muito sempre essas pessoas que fazem artes, né? E aí tinha um grupo feminista que sempre colocava todo relacionamento sexual como é que é? É estupro, né? O que falar sobre isso, né? Não dá vontade de replicar, né? Dá vontade de ridicularizar só. Mas é claro, a gente pode replicar. Então, você tira da mulher... todo relacionamento sexual é heterossexual, ok? Todo relacionamento é heterossexual, né? Então, todas as mulheres, a partir daquele momento, são obrigadas a não sentir prazer com homem algum. Porque todo relacionamento heterossexual é um estupro, né? Bom, nós poderíamos falar sobre fazer a crítica a esse tipo de pensamento, mas seria bater em cachorro morto, né? Você sabe qual é o desenvolvimento desses argumentos, não precisa nem a gente falar. Basta dizer que é uma coisa estúpida, né? Basta dizer que é uma coisa estúpida. Assim como é estúpido vários argumentos totalizantes que se usam por aí, né? É claro que aqui a crítica é ao comunismo, né? Então, logo a essa doutrina comunista, logo a esse tipo de pensamento. Mas existe em todos os lugares o pensamento totalizante. Então, o problema é o pensamento totalizante e simplificante, né? Esse é o problema. Estava tudo muito bem redigido, exceto que pernas foi escrito prenas e que um S estava invertido. Tirando isso, a grafia estava correta do começo ao fim. Bola de Neve leu em voz alta para melhor compreensão dos outros. Todos os animais balançaram a cabeça em absoluta concordância. E os mais espertos imediatamente começaram a decorar os mandamentos. Ok? Então você chega novamente a mandamentos, a dogmas, né? Então se critica, e isso a gente sabe que é verdade, né? Se critica muito a igreja pelos seus dogmas. Nós teríamos que entender o que é um dogma, né? Mas se acaba tendo outros dogmas, né? Sociedade é opressora. Isso é um dogma, né? Então a pergunta não é se vão ter verdades que você vai acreditar ou não, né? A pergunta vai ser quem você vai resolver acreditar. Não há a opção de não acreditar em ninguém, de não ser influenciado por ninguém, de não ser em alguma medida controlado por alguma filosofia. A pergunta não é se você vai ou não vai. A pergunta é quem você quer que te influencie. Agora, camaradas, gritou Bola de Neve jogando o pincel no chão. Para a lavoura de feno. É uma questão de honra fazer a colheita mais depressa do que Jones e seus homens conseguiram fazer. Neste momento, as 3 vacas, que já se mostravam inquietas havia algum tempo, soltaram um mugido alto. Fazia 24 horas que não eram ordenhadas, e seus úberes estavam prestes a explodir. Depois de pensar um pouco, os porcos mandaram buscar baldes e as ordenharam com bastante sucesso. Suas patas se adaptaram bem à tarefa. Logo, havia 5 baldes de leite cremoso e espumoso para os quais muitos dos animais olhavam com considerável interesse. O que faremos com todo este leite? Perguntou alguém. Jones costumava misturar um pouco a nossa ração, respondeu uma das galinhas. Deixem o leite para lá, camaradas, gritou Napoleão, colocando-se na frente dos baldes. Isso pode ser visto depois. A colheita é o mais importante. O camarada Bola de Neve vai comandar. Devo seguir vocês em poucos minutos. Avantes, camaradas, o feno está esperando. Isso quem falou foi Napoleão. E ele mandou Bola de Neve
e guiar os animais. Então os animais desceram até a lavoura de feno para começar a colheita. Quando voltaram à noite, notaram que o leite havia desaparecido.